Agora deu, agora Aí. estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Vamos ver aí. quem vai entrar antes. Hoje, Vamos mandar uns aviãozinhos aí? um pouquinho atrasado, né? Tá tudo bem. Isso aí. Quem que já entrou Tá aí? travando aí, amor. Melhor você... Tá travando? Vamos concluir aqui. Isso. Isso aí. Dudu, Gabriel. E aí, Thiaguinho, Isa. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Hoje com 5 minutinhos de apreensão aí pra todo mundo. E aí, pessoal? Aí, baixa o volume. Vamos lá. Todos bem? Todos conseguindo acompanhar a leitura? Vamos aí, né? Hoje a gente vai continuar com Salmos. Salmos, né? isso aí. Semana passada. Semana passada nós começamos a ler Salmos, essa semana vamos continuar. Estamos na continuidade, né? E mais um comentário aí sobre Salmos. Você quer abrir a tua? Vou pegar a minha ali, que eu acabei não pegando. Fica com a mesma. Pronto, tá aberto. Mais fácil do mundo é abrir Salmos, gente. Abre a Bíblia no meio e tá lá. Quer um em específico? Não, eu vou pegar a minha ali, rapidinho. Peraí. Tem anotações, né? Eu, particularmente, Salmos não tenho acompanhado nessa semana, mas o que eu tenho feito é, todos os dias eu leio um salmo e eu comecei isso no dia 1º de janeiro. Então hoje eu tô no Salmo 40, é isso? 44, 40. você falou. Não, dá, né? Sei lá. Vamos ver. E aí, vocês estão conseguindo acompanhar na leitura de Salmos, pessoal? Se que estão conseguindo, na leitura guiada aí, comentem aí pra nós, né? Que nós queremos fazer alguns comentários aqui sobre essa semana de continuidade, né? Uma coisa que eu percebi nessa leitura é que aconteceu muito. Isso foi uma sensação minha, né? Cada um vai ler e vai ter a tua percepção. Que principalmente quando Davi estava reinando, ele foi atrás, foi perseguido, brigou, lutou, teve muitas guerras e tal. E ele passou por alguns momentos assim que foi colocado na parede, vamos dizer, né? E aí quando ele foi colocado na parede, ele acabou escrevendo, como é que eu posso dizer? A impressão que dá é que ele estava reclamando, sabe? Falou, pô, Deus, você não tá me vendo, você não tá me ouvindo, os caras estão brigando comigo, os caras que falam um monte de besteira e como é que eu posso dizer? Que só fazem coisas erradas, eles estão indo bem, né? Estão bem de vida, estão bem de saúde, tá tudo certo. E aí, como é que fica essa história, né? É isso que o livro me levantou hoje, assim, nessa leitura, né? Hoje não, durante essa semana. E eu achei interessante, porque algumas vezes eu já me deparei com isso, né? Eu falei, poxa, se eu tô servindo, se eu tô acompanhando, lendo, ministrando, ajudando as pessoas, sei lá, seguindo a palavra, né? Por que eu tô passando por algum perrengue, né? E aqui lendo esse livro, nas histórias de Davi, eu acabei me identificando com isso. Né? Se vocês identificaram com alguma coisa aí, Murmurando, comentem. então. Faz parte dar uma reclamadinha, né? Quando a gente não entende tudo. Mas olha o que está escrito lá no Salmo 40, que é o que eu estou, 40. Ele me pôs sobre uma rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Então, mesmo o Davi murmurento, é o Davi que entendeu que ele está numa rocha sólida e os inimigos não, e que ele tem um novo cântico na boca e que depende dele liberar esse novo cântico. Exatamente. E o mais interessante é que mesmo ele dando umas reclamadas de vez em quando, assim, foi interessante hoje, que eu fiquei percebendo, né?
ele ainda assim coloca Deus num patamar extremo, né? Elevado, assim, com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho. Ele ainda se refere a Deus, né, como Deus mesmo, né? Ele tem todo esse cuidado, né? E tem até um dos salmos de Corá que eu achei muito interessante, que eu encontrei aqui, que diz assim: Deus, o Rei da Terra, é o 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Esse início aqui do 47, ele já diz, né, que Corá também coloca Deus numa posição de Deus mesmo, né? Não diminui, não questiona, como é que eu posso dizer? Não bota em xeque, né? Não faz isso. E é muito interessante. Eu queria comentar hoje de novo, amor, sobre o 91 lá, que nós líamos todas as noites. Líamos, né? Líamos todas as noites. Nós passamos um período da nossa vida que nós tivemos assim uma situação meio delicada que nós passamos. Acho que todo mundo acaba passando por uma situação assim um pouco mais difícil, que você não sabe resolver, que você às vezes até precisa de ajuda, né? E num desses momentos teve uma pessoa que nos indicou, falou assim: Fábio, Fran, leiam o Salmo 91 antes de dormir. E aquilo para nós foi como uma receita de médico, assim, sabe? Nós viemos para casa, né? Foi essa sensação mesmo. Foi essa sensação mesmo, como se nós tivéssemos recebido uma receita de médico. E aí chegamos em casa na primeira noite e começamos a ler junto, né? Em voz alta. Não, primeiro a gente leu sozinhos, sem falar. Daí passou alguns dias ali, não lembro quantos, daí a gente começou a ler juntos em voz alta. E aí passou um tempo, a gente já tinha meio que decorado, né? A Fran decora muito mais rápido que eu, né? Eu acho que eu leio ele desde que eu nasci. Sempre. Eu não decorei ele inteiro ainda, então, mas eu sempre gostei de ler ele em voz alta. E o mais interessante foi que exatamente o que diz lá nesse capítulo de Salmos 91 foi interessante, porque ele nos dá toda a certeza, toda a base e nos tira realmente toda aquela dúvida, aquele medo, né? É porque as palavras declaradas, elas não são somente para outras pessoas escutarem, mas para que a nossa alma, que é dependente dos 5 sentidos, possa entender tudo que a gente está declarando. Então lá diz, né, você que se senta na presença do Deus Altíssimo, e nós declarávamos, nós que nos sentamos na presença do Deus Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso, dizemos assim: Deus, Tu és o nosso refúgio. Então, trazer para a primeira pessoa para que eu mesma me lembre, porque a palavra diz que o Espírito Santo testificará no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e em outro lugar da Bíblia diz que ele nos lembraria a respeito das coisas que o Pai disse a nosso respeito. Então esse é um momento em que realmente o Espírito Santo nos incomodou de certa forma, né? Para que a gente entendesse, testificando no nosso espírito que ei, é isso que vocês são. Então declarem, se apropriem disso. Alma, relaxa, descansa. Fica sossegada aí. E o mais interessante é que passou um tempo, nós tivemos esse entendimento e mudamos o capítulo para a primeira pessoa, igual a Fran falou, né? Então, primeiro a gente começou lendo individualmente, né? Eu lia na minha cabeça, a Fran estava lendo na cabeça dela. Depois nós começamos a ler em voz alta. E aí nós mudamos, continuamos lendo em voz alta, só que colocamos tudo isso em primeira pessoa. E realmente a gente começou a tomar posse desse capítulo, né? E foi, eu não vou dizer assim que foi da noite para o dia, mas foi um curto espaço de tempo assim que realmente nós tivemos aquele momento assim, várias situações resolvidas, assim, sabe? Uma a uma foram se resolvendo, a gente foi mudando o plano, mudando o cenário. Tudo foi se reconfigurando, né? Foi muito interessante. Hoje eu escutei uma forma diferente, eu nunca tinha escutado isso. Que Deus, ele já fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então, tudo que a nossa oração, ela não é para nós pedirmos nada. Se ele já fez todas as coisas, o que eu vou pedir? A nossa oração é para escutar o coração de Deus. É dessa forma que ele vai falar especificamente conosco.
E aí, o que eu escutei de diferente é que o céu, ele é como se fosse um saque. E a oração faz esse saque. Então, assim, Pai, eu reconheço isso. Eu sei que eu tenho direito, eu sei que é meu. Em Jesus Cristo já me foi disponibilizado. Então, como eu entendo isso, eu sei que eu tenho acesso. Então, é só eu fazer esse saque, que é através da oração. Não somente petições, apesar de isso ser parte, né, de uma oração, mas não somente isso, mas sempre pra gente escutar. Inclusive, às vezes as pessoas não sabem orar, dizem que não sabem orar, mas não vem do nosso querer, não vem daquela coisa de forçar, vem do Espírito. Então, quando ainda você não sabe, você escuta o que o Pai está querendo dizer através da oração. E tem várias orações no livro de Salmos, né? Tem. Eles ensinam, inclusive, em cânticos, né? Em músicas, como nós falamos na semana passada, né? E é bem interessante isso. No Salmo 91, que nós comentamos, é um deles. É uma oração nesse sentido, né? Nos livra, nos orienta, nos traz essa paz, né? E assim por diante. Aí tem um título aqui, que é A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel. É muito engraçado quando nós temos... Eu acho engraçado, pelo menos, né? Quando a gente vê na Bíblia um momento de ingratidão, assim. Eu acho engraçado, porque a fé era tanta, que ela foi escrita e está na Bíblia. É muita... Imagina um movimento para você conseguir ter uma história, um momento, uma passagem escrita na Bíblia, né? Eu fico sempre voltando lá atrás. Caramba, isso era uma coisa grandiosa. E aí, de repente, o que está escrito lá, você está reclamando. Aí fala, poxa, mas como assim, né? E aí, logo em seguida, você vê que, mesmo tendo algumas dificuldades, alguns problemas, alguma coisa, eles ainda estavam cantando, ensinando a orar, sendo gratos, mesmo tendo um capítulo ali com um pouco de ingratidão, né? Poxa, se os caras são meus inimigos, por que eles estão tão bem assim, melhor que eu ainda e tal, aquela coisa toda. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado, Essa isso é muito legal. Essa comparação nunca vai caber num reino de Deus. E é muito interessante isso, que aí, por mais que às vezes a gente se pergunte, né, não tenha as respostas, aqui no Salmos tem muitas respostas, né? Que você acaba percebendo, né, que tem até um agradecimento aqui, eu acabei passando e não gravei qual versículo que era, mas ele fala assim, mesmo eu estando passando por todas essas batalhas, né, que no caso eram batalhas mesmo de guerra, né, todas essas batalhas, estando com muitas baixas, né, no meu exército, ainda te agradeço, te louvo, né, e sou teu seguidor e tudo mais, e vou continuar louvando por toda a minha vida, ainda está escrito. Né, foi muito interessante essa passagem. Mas comentem aí se vocês estão conseguindo fazer a leitura também. Eu vi que tiveram alguns comentários ali. Boa noite a todo mundo que entrou aí. Né, pessoal? Essa semana nós vamos terminar Salmos. Então, vamos acelerar o passo aí para conseguir para o próximo livro na semana que vem, né? Tem um salmo que ele é bem engraçado, que ele é muito comprido, né? Você lembra qual que é esse? 119. 119. Deve então, ser, né? Vamos ver se é o 119 aqui. É o 119. Ele é o maior de todos. Nossa, ele tem muitos versículos. Mesmo. Ele tem 176 versículos, olha que legal. Né? Então é um aprendizado e tanto. Eu, desta vez, eu estou fazendo uma mescla com leitura e audição. Então eu boto lá no áudio, né, para ficar ouvindo. Não, é interessante, né, porque a fé vem através do ouvir, né? Então, mesmo que eu não seja eu falando, mas eu também estou ouvindo, né? E quando a gente fala em voz alta, é o melhor dos mundos, né? Porque você está falando e ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, foi o que nós fizemos no Salmo 91, que nós estávamos lendo toda noite, né, meu amor? E hoje nós temos uma leitura individual, eu e a Fran, né? Lógico que sempre a gente comenta da Bíblia, da palavra, o que a gente teve de experiência todos os dias. E a Fran tem uma rotina de devocional bem interessante também, né? Eu ainda estou no aprendizado, estou gatinhando nessa questão de devocional, também. Mas vamos aprendendo. É muito interessante porque quando você lê um livro igual de Salmos, que tem vários cenários, e você faz um devocional, né? O devocional é realmente meditar sobre
aquela passagem ali, né? Aquele capítulo ou aquele momento, ou na situação de Davi, como foi a minha reflexão hoje. E aí você consegue extrair mais detalhes, né? Prestar atenção, ler de novo, aquele aprofundamento, né? Que é praticamente um pequeno estudo, vamos chamar assim, né? É muito interessante. Deixa eu ler uma parte do Salmo 40 que eu sinceramente amei. Hoje me abriu a visão de uma forma diferente com ele. Vai lá. Olha o que diz. Primeiro ele tá falando, Davi, né? Tá falando que esperou, e daí acontece que Deus ergueu ele como ele estava precisando, né? E daí conta que ele pôs Davi sobre uma rocha sólida, enfim, o que eu li anteriormente. Aí ele conta aqui, ó. Abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas desse mundo e ignoram o que o mundo adora. O mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. Nada e ninguém se compara a ti. Isso mexeu bastante com o meu coração, porque muitas vezes a gente tem mania de falar que o mundo está corrompido, que o mundo está com os olhos fechados. É muito fácil falar, tá tudo ruim, né? Tá tudo errado. E o mundo, nossa, que o mundo está perdido. Gente, não tá. Aqui tá dizendo que o mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. E o que eu pensei, o mundo em que eu vivo pode se tornar isso, pode se concretizar nisso que Deus está falando através de Davi, quando eu decido usar isso ao favor das pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, o meu mundo não é essa imensidão que eu vivo. Que eu vivo não, essa imensidão toda que todo mundo vive. O meu mundo é aqui dentro do meu lar, nos lugares que eu acesso, na casa dos meus amigos. Esse é o mundo. E é nisso que eu posso fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Então, exatamente. Assim... Aqui também é nosso mundo aí, ó. Aqui na internet. E é interessante que eu também li um capítulo hoje que ele dizia assim, por mais rico que as pessoas sejam, nada levarão. Né? E a gente muitas vezes brinca com isso, né? Fala, no caixão não tem gaveta, porque você não vai levar nada daqui, e não sei o quê. Então, assim, eu não estou pregando aqui a pobreza, tá? Longe de mim falar isso, mas todo mundo tem o direito de ser próspero aí, vai do livre-arbítrio de cada um galgar o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho muito engraçado que tá escrito na Bíblia, inclusive nesse trecho, que ele fala assim, não se irem contra os que ajuntam riquezas. Né? Muitas vezes a gente acaba falando, eu já escutei, né? Eu não me lembro de ter falado isso, mas eu já escutei. Poxa, aquele cara é rico lá, ou ele tá roubando ou ele tá traficando, né? Poxa, se o cara tá prosperando na vida, cara, glória a Deus, deixa ele ser feliz, né? E não nós tomarmos para nós como uma dor, né? É muito melhor ver a pessoa prosperando, ir lá até incentivar, ajudar, contribuir no que for preciso, né? Porque realmente, quando nós formos daqui, nós somos seres espirituais. Tudo que está aqui, que é palpável, que dá pra gente tocar, né, como o celular, como a Bíblia, como, sei lá, qualquer coisa aqui, vai ficar, não adianta, não faz sentido, né, não tem como. Por mais rico que seja, vai morrer bem. Vai morrer bem o quê, cara? Morrer tudo igual. Tá escrito na Bíblia, né, nada vai levar daqui. Então, não ter inveja, não pensar mal das pessoas que estão indo bem, né. Lógico, tem pessoas que conseguem dinheiro de uma forma ilícita, né. E a palavra diz que quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá vida. Então, não só o nosso próprio, mas o dos outros. E é assim que a gente tem que enxergar as pessoas, com o potencial que Deus as criou para cumprir aqui na Terra. E não com aquilo que elas têm expressado por falta de conhecimento da palavra ou por não saber realmente aquilo que está disponível para as suas vidas, né? Isso. E é interessante que quando nós nos posicionamos dessa forma, né, tudo que está ao nosso redor começa a se encaixar novamente, né? Não fica aquela coisa perdida, assim, solta, né? Sim. Até no momento que nós estávamos lendo o 91, isso tudo aconteceu, né? Porque nós estávamos aí numa turbulência, né, amor? Numa bagunça, vamos dizer assim, né? E de repente tudo começou a se encaixar, tudo começou a funcionar, tudo começou a fluir, os orçamentos começaram a entrar, então tudo acontece, né? E voltando lá sobre saber orar ou não, né? Ainda no Salmo 40, tá? Isso é tudo uma sequência, olha que especial.
Comecei a falar de ti, relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem te explicar. Ou seja, eu não sei orar, não existe oração suficiente que possa exaltar, honrar, glorificar a Deus. E logo abaixo, fazer algo para ti, levar algo para ti, não é isso que você procura. Ser religioso, agir com devoção, não é isso que estás pedindo. Então, abriste os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. Ou seja, para que o Senhor tem me chamado? Ele teve os ouvidos abertos para escutar para que realmente ele tem sido chamado. E logo respondi, estou indo. Eu li na carta o que escreveste sobre mim. E estou indo para a festa que estás preparando para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Ou seja, Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa das nossas orações e de qualquer outra coisa que provenha de nós. Mas... Engraçado isso, né? Aí você fala, pô, mas pra que ficar louvando um livro inteiro? Tipo assim, acho que é o livro com a maior quantidade de capítulo que tem. E aí, pra que louvar tudo isso se ele já não precisa disso? Pois é, mas ele entendeu que Deus está preparando uma festa e é a presença dele que Deus quer. É única e exclusivamente Exatamente. A presença dele, a entrega dele. E aí diz, quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Então assim, nós conhecemos a verdade e a verdade começa a nos conduzir. E aí por que a gente louva? Por que ele ficou... de 119 ele fez 70 e poucos salmos louvando a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou na vida e passou a ser parte do ser dele. Então, como Deus é amor, tendo esse amor dentro de nós, é o que a gente manifesta. A Fer falou assim, ali. Se alegrar com o crescimento do próximo é mais difícil para as pessoas do que estar no momento difícil. Triste isso. Ainda existe essa realidade, mas não é a maioria. É nossa responsabilidade mudar isso também, viu? Eu assumo essa responsabilidade aqui porque quem convive comigo no dia a dia já percebeu que eu não deixo cair a peteca. Essa palavra é muito especial. Assumir pra mim, é a palavra mais especial do mundo, porque a partir do momento que eu sei a minha posição, eu não cobro a posição dos outros. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e automaticamente nós posicionamos a pessoa acima de nós mesmos, reconhecendo que ela, com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é, e mais a minha forma de levantar ela, está posicionada acima. Então... E eu lembrei agora de uma situação que aconteceu lá na obra, que foi... eu achei um momento oportuno para poder realmente exaltar uma pessoa, assim, né? Da boa forma. Eu tenho um escritório dentro da obra e tenho um refeitório logo atrás. E aí essa pessoa, em vez de entrar no escritório para falar comigo, ela foi lá no refeitório. E aí eu cheguei lá no refeitório e falei, poxa, por que você não foi lá no escritório, né? Pra gente poder bater um papo e tal. Falei assim, não, lá é lugar só de gente importante, eu não entro lá. Daí eu falei assim, pô, mas você é um cara importante, né? Não, eu não sou importante. Falei, como não? Você tem aí, quantas famílias estão dependentes, vamos dizer assim, ou sendo beneficiadas através da tua empresa, né? Daí ele parou para pensar, falei, pois você tem vários funcionários. Os teus funcionários estão recebendo por aquilo que eles estão produzindo e é você que está fazendo essa gestão. Você é um cara importante. Você está beneficiando várias famílias. Aí ele parou, pensou, falou, cara, você é super importante, cara. Não importa onde você estiver, você vai continuar sendo importante. E mudou a concepção da história, a forma de ver. E aí sim ele entrou lá no escritório para falar comigo e foi bem interessante. Ele tinha olhos bons para ver o outro, mas ele não tinha olhos bons para ver ele mesmo. Então basta a gente mudar a direção do olhar dele para que ele possa enxergar nele a mesma manifestação de Deus do que ele vê nas nossas vidas, né? E isso é importante, né? Porque nós vemos aí no dia a dia mesmo, né? Tantas reclamações, como a Fran falou, é muito fácil você chegar e falar assim, tá muito difícil, isso não tá certo, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Mas dar alternativas, dar soluções, mostrar um caminho, não vou falar que é fácil, né? Você consegue mostrar um caminho, às vezes não é o melhor, mas você mostra um caminho, né? Os olhos de quem está vendo tem que estar aberto para poder receber o que você está dando também,
Então, assim, uma vez eu escutei de um amigo, ele falou assim, o que você escutou não é responsabilidade minha, né? O que eu falei é responsabilidade minha, mas o que você entendeu é problema teu. Que isso? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, quando eu falo alguma coisa, eu tenho que me certificar que você entendeu o correto. Poxa, por isso é tão chato. Aqui, o Giovanni tá aqui pra falar, né, que nós somos responsáveis pelo entendimento da outra pessoa em uma comunicação. É verdade. Ali ele falou governo e posicionamento e a identidade. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você é responsável pelo que a outra pessoa está entendendo também, significa que realmente você está se comunicando de uma forma correta, você está passando de uma forma correta e você tem essa responsabilidade. Né? Isso também é um posicionamento. Né? Isso mostra um nível de amor diferente, né? Que você realmente se importa com o que o outro está recebendo. E isso tira aquela expectativa errada, né, que nós colocamos sobre outras pessoas. Ninguém está aqui para alcançar expectativas de ninguém. Então, né, quem sou eu para colocar expectativa sobre outra pessoa? Ela pode me surpreender, como ela pode me decepcionar, e eu vou querer ficar sendo decepcionada e surpreendida todo tempo? Não, eu coloco sobre mim a responsabilidade e eu mesma, que eu sei que eu tenho direção e condução do Espírito Santo, né, vou achar uma estratégia ali através dele para que tudo dê certo, para que a pessoa entenda quem ela é em Cristo e tudo mais. Exatamente, é muito interessante esses fatos que acontecem no nosso dia a dia, a gente sempre aproveita, né? E eu acho interessante também que de um trecho para frente do livro de Salmos, só voltando aqui um pouquinho no tópico, né? Apesar que falar da palavra e todas as nossas experiências é muito bom, né? No final dele, é a sensação que eu tenho. Cada um vai ter a sua percepção, a sua leitura e tudo mais. Mas o que eu recebo aqui é que começa um nível de louvor, assim, ele é crescente, 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 crescente e muito alto nos últimos salmos. Então, chega a dar até eu tenho essa curiosidade, até comentei na live da semana passada, né? Tenho curiosidade de saber como eram as músicas dos salmos, né? Conforme eles dizem aqui. Né? Que deve ser uma coisa, assim, super gostosa, né? Porque até na Bíblia tem escrito, né? Pulem, louvem, cantem, gritem de louvor, né? Então, eu fico imaginando aquela super música, assim, que, sabe? Quando você vai num show, assim, aquilo é muito doido e tal, e sai pulando. Inclusive, a Bíblia fala, é curioso, depois eu posso deixar aqui na descrição da live um versículo que fala uma forma como Davi decidiu louvar a Deus. Eu até sei qual é. É muito legal. Ó, até o Giovanni escreveu ali para ver a Bíblia em 3D, né? É super legal ver a Bíblia verdade. assim, de ver ela como ela foi. Nossa, chega até a me arrepiar. Ó. Como ela aconteceu aquilo naquele momento, né? Como eram essas músicas, como que eles cantavam com todo esse fervor assim, né? Veja a orquestra tocando, é tipo isso. Eu fico imaginando, na minha cabeça, vem uma sensação assim de uma fanfarra, sabe? Porque eles cantavam nas ruas, né? Nas estradas e tudo mais. Então eu imagino que a fanfarra, trazendo para o dia de hoje, represente melhor isso na minha cabeça. E aí aquela galera toda pulando e louvando e tocando e cantando junto, eu imagino mais ou menos isso. Uma festa assim, encaminhada assim. Eu acho bem interessante. Imagina hoje em dia alguém dança como Davi, vai preso, meu Deus! Hoje não vai só levar o esporro da manhã, vai preso. Hoje tem uma lei que é chamada de atentado ao pudor, né? Então, realmente, você vai responder aí, pelo menos passar pela delegacia aí para responder um pouquinho. Né? Mas faz parte, é muito interessante. E vocês já tinham pensado em 3D? Eu achei interessante o termo que o Giovanni colocou ali, pensar na Bíblia em 3D, né? É muito legal. E todo esse louvor, imagine, um cara que passou por várias guerras, tomou várias pancadas, com certeza ele tinha machucado, né? Ele estava machucado. Inclusive, entre os salmos, ou ele tava, tinha acabado de acabar uma guerra, ou ele já tava indo pra outra, né? Não tinha descanso. Ou ele tava fugindo de um tocado numa caverna, né? Também tem isso, né? Então, Davi foi bem interessante aqui. Olha aí, ó. Que legal, Dione! Um abração, um beijo pra vocês, sejam bem-vindos todos. A esposa do mago da oratória do Giovanni, isso aí. Legal. E eu fico pensando, né? Vamos lá no 3D de novo. Imagina Davi, um rei, né? Um general de um exército gigante que dominava tudo por onde ele passava.
Às vezes ele já tava machucado, né? Tomou umas pancadas lá, tomou umas porradas que o cara, pelo jeito, ia pro fight mesmo, né? Perdeu alguns soldados, o cara tava tudo arrebentado. Acabou a guerra, beleza. Tudo arrebentado, com fome, às vezes sem lugar pra dormir e tal, aquela loucura toda. E aí o cara começa a louvar e cantar e gritar daquele jeito e arranca a roupa. Tipo na fanfarra, como eu falei, né? Essa muvuca, assim, pá, e de repente tem um cara lá que escreve isso e fala, meu, essa cena tem que ser registrada. Olha lá, o rei Davi, o grande general, dominador das terras aí, tá dançando daquele jeito maluco. Vou escrever isso aqui, ó. Ó, vamos fazer uma música com isso. Isso aqui é muito doido. Eu fico viajando quando eu leio a Bíblia, assim, eu fico pensando como que era no momento, assim, que aconteceu, né? Então sei lá, pra mim é divertido, eu gosto de pensar assim, porque eu entro na história, eu vou lá dentro, assim, e quero participar do momento que eles estavam vivendo isso tudo, né? Mas e aí, vocês estão conseguindo ler? Estão em qual capítulo? Comentem aí se estão conseguindo acompanhar os Salmos, né? Que é o livro grande, nós estamos há 2 semanas fazendo essa leitura. Eu tô quase acabando. Eu acredito que tranquilamente aí, no máximo sábado, eu termine. Eu termino daqui a uns meses. Bom, eu peguei firme nessas 2 semanas aí para poder acompanhar a próxima semana, né? Que nós temos aí nossa leitura. E é isso, né? Vocês têm algum comentário aí, mandem para nós, por favor, né? Que nós queremos aprender com vocês também as experiências que vocês têm passado e tal. Às vezes acontece até de nós mesmos, né? Falarmos uma besteira. Esses dias, lembrei agora de uma coisa. Esses dias, domingo, né? Nós estávamos com alguns amigos e aí falando papo de homem, assim, e eu acabei soltando um palavrão. Não era nem um palavrão cabeludo, era uma bobeira, assim, mas eu já fiquei assim, caramba, fazia tanto tempo que eu não falava uma besteira dessa, o que aconteceu? Por que eu soltei agora? Foi a primeira reação que eu tive na minha cabeça. Por que eu falei uma besteira dessa? E aí eu comecei... Não precisa nem ninguém falar, você mesmo, tipo, que isso? Eu mesmo já, o que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, né, falei, poxa, o que levou o gatilho de eu falar isso, né? E aí, logo na segunda-feira eu retomei domingo eu não fiz a leitura, aí logo na segunda-feira eu retomei a leitura e aí estava escrito lá, né, que a pessoa pode ser boa, né, mas quando a boca, como é que é? Me fugiu agora as palavras certas, eu sei lá como é que é a palavra certa, tá escrito na Bíblia, vamos lá ler. Quando você fala coisas boas, né? É da palavra doce. Como é que é? Me ajuda nessa, mãe. As palavras doces. Agradáveis são cura para os ossos, lembrei. É isso aí. As palavras agradáveis são cura para os ossos. E isso me representou justamente ao contrário, né? Quando a gente fala alguma besteira assim, querendo ou não, você está lançando uma outra palavra, né? De reclamação ou realmente falando uma besteira. Uma palavra completamente infrutífera que não faz sentido algum sair da nossa boca. É só gastar energia. Falou muito bem, falou bonito. Exatamente, é isso aí. É isso aí. E é isso, pessoal. Eu acho que tá bem apresentada a nossa semana aqui. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, mandem aí. É muito bom ter vocês falando. É muito gostoso conversar com vocês aqui, né? Quando vocês mandam os comentários e perguntam e tudo mais. Hoje eu senti falta da Lídia. Não, é verdade, né? A Lídia, né? Nossa leitora aí que tá voando, né? Tá lendo aí. Mas é muito bom. Obrigada, Fer. Obrigada, Giovanni. Tia Dodi, que entrou agora no finalzinho. Muita gente entrou aí. Tá valendo, pessoal. Vamos continuar nossa leitura de Salmos. Então vamos concluir até domingo à noite, né? E segunda-feira de manhã, 6 horas, nós teremos o nosso pequena live, um videozinho curto que eu deixo gravado sempre, para o nosso próximo livro. E lembrem que não é só cumprir meta, né, de ler tudo, enfim, mas é para que realmente a gente possa ser edificado, lendo junto, estando no mesmo propósito, sabe? E a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então, eu creio, assim, eu não consigo enxergar com os olhos, assim, né, físicos, mas eu creio que tem grandes coisas acontecendo sem que a gente enxergue, né?
É, e pode ficar tranquilo que ele tá aqui nessa live também, porque nós já somos 2 e vocês muito mais, então tá tudo certo. Beijo, Valeu, gente. pessoal. Muito bom estar com vocês. Até semana que vem. Um beijão, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.